eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos fazer aqui, iniciar nossa videoaula, fazendo a correção do último para casa que eu deixei para vocês. Nós estamos aprendendo alguns conteúdos novos, retomando alguns conteúdos também, A primeira atividade estava assim, olha, substitua os sujeitos das frases abaixo por pronomes. O trabalho continuou madrugada fora. Quem continuou madrugada fora? O trabalho. Então, nós vamos substituir, Vocês tinham que ter substituído o trabalho por um pronome. Ele continuou madrugada fora. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da escola. Quem encerrou satisfeita a reunião? Sujeito simples, o diretor da escola. Então, trocamos o diretor da escola pelo pronome pessoal reto, ele. Ele encerrou satisfeito a reunião. Os homens bateram no meu carro. Quem bateram? Os homens, sujeito simples. Trocando aí o sujeito por um pronome, eles bateram no meu carro. Isso aqui estava tranquilo, gente? Eu acredito que essa parte aí de sujeito predicado, vocês têm conseguido aprender. Eu estou falando porque eu recebi mais 2 atividades aqui de 2 meninas da sala do 5º ano, tá bom? Ainda, continuando aí o número 1, letra D. Minha tia partiu faz muitos anos. Quem partiu faz muitos anos? Minha tia, sujeito simples, trocando por um pronome, ela partiu faz muitos anos. Crianças e adolescentes precisam honrar seus pais. Quem precisa honrar seus pais? Crianças e adolescentes. Trocando por um pronome, fica eles precisam honrar seus pais. Vamos para a próxima? Tem um texto que eu deixei para vocês, a vida alagada. O Pantanal é abundante em água. Muitos animais encontram abrigo, alimentação e um lugar seguro para reprodução em suas áreas alagadas. Peixes, aves, mamíferos, répteis e anfíbios vivem lá, ocupando muitas vezes o mesmo espaço sem grandes problemas. Por ser uma região muito rica em termos naturais e muito bela, o Pantanal é visitado por quem se interessa pela vida selvagem, seja cientista ou turista. É curioso saber que a região tem somente 2 estações, de chuva e seca. São elas que regulam o nível da água e determinam o ciclo da vida de pantaneiro. Veja, as enchentes ocorrem de outubro a março com chuvas abundantes. No período da seca, os campos inundados ficam enxutos e a vegetação logo aparece. Além de animais de hábitos terrestres, como capivaras, que aproveitam o solo seco para passear e procurar alimentos. Quando volta a inundação, os animais terrestres procuram poucas áreas secas que restam. as poucas áreas secas que restam. As plantas que cresceram nas áreas enxutas ficam submersas, morrem e apodrecem. A decomposição dessa vegetação libera na água nutrientes e sais minerais que ficarão disponíveis para o desenvolvimento da vida aquática. Porém, o excesso de plantas mortas na superfície provoca um fenômeno conhecido como decoada. Esse texto foi tirado da revista Ciências Hoje para das crianças. Grife na passagem abaixo o termo usado para retomar o Pantanal, para substituir a palavra Pantanal. Muitos animais encontraram abrigo, alimentação e um lugar seguro para a reprodução em suas áreas alagadas. Pantanal, áreas alagadas. Por ser uma região muito rica em termos naturais e muito bela, o Pantanal é bastante visitado por quem se interessa pela vida selvagem. O fato sublinhado é causa de outro fato. Finalidade não é a consequência de outro fato. Por ele ser uma área muito rica, ele é visitado sempre por turistas e quem se interessa pela vida selvagem. Releia o segmento do texto. Regula o nível da água do lugar e determina o ciclo da vida pantaneiro. Nesse segmento, o texto expõe as funções de
das estações de chuva e seca, né? Elas que regulam e determinam o ciclo de vida do pantaneiro. No período de seca, os campos inundados ficam enxutos e a vegetação logo aparece. O advérbio grifado exprime uma circunstância de lugar? Não. De modo? Não, de tempo. Por quê? Porque após os campos ficarem enxutos, a vegetação logo aparece. Na parte, além de animais de hábitos terrestres, como capivaras, que aproveitam o solo seco para passear e procurar alimentos, o vocábulo como indica um exemplo. Além disso, né, outros animais também aparecem. Na frase, quando volta a inundação, os animais terrestres procuram as poucas áreas secas que restam. A vírgula indica, olha aqui, quando volta a inundação. A intercalação de uma informação. Quando volta a inundação, vírgula, a informa. Para haver a informação, tem essa intercalação representada pela vírgula. No período, as plantas que cresceram nas áreas enxutas ficam submersas, morrem e apodrecem. A palavra submersas, tranquilo, né, gente? Alagadas. Por elas ficarem alagadas, elas morrem e apodrecem. 11. Durante o ano letivo, estudamos várias classes de palavras. Verifique se no texto você encontra as classes pedidas, registre-as em seu caderno. Como tinham vários substantivos comuns, eu coloquei alguns aqui. Estações, seca, nível, água, vegetação, solo, aves, peixes, répteis, mamíferos. Eu não registrei os próprios, mas vamos voltar aqui no texto para a gente observar se existe. O próprio que tem aqui no texto além do título, né, a vida alagada, Pantanal, um substantivo próprio, Pantanal, somente Pantanal e o título do texto. E a fonte também, alguém pode ter colocado a fonte. Não existem mais substantivos próprios. Pantanal, o título do texto e a fonte do texto, somente. Adjetivos. Coloquei alguns aqui também. Abundantes, inundados, submersas, disponíveis, seguros. Lembrando aqui que na questão 11 eu fiz a correção oral dos substantivos próprios. 13. Pediu que a gente procurasse lá verbos da primeira, segunda e terceira conjugações. Na primeira, são os verbos terminados em ar. Encontram, do verbo encontrar, interessa, do verbo interessar, determinam, né, de determinar, ficam, ficar, aproveitam, aproveitar, passear, procurar e ficar. Segunda conjugação, são os verbos com a terminação ER, crescer, aparecer, ocorrem, de o verbo ocorrer, que é uma forma flexionada do verbo ser, morrer e apodrecer. Eu não encontrei verbos da terminação ir. Eu deixei alguns exemplos aqui, olha. Ir, contribuir, extinguir, falir, existir, todos esses são da terceira conjugação, mas não estavam registrados no texto. Artigos definidos e indefinidos. Primeiro eu coloquei os definidos e eu coloquei o substantivo aos quais eles estavam se referindo. O, antes de Pantanal, a, antes de reprodução, a, de novo, antes de região, o, antes de excesso, as, antes de enchentes. Indefinidos, um, antes de lugar, uma antes de região e um antes de fenômeno. Pediu na 15 sim, olha, registre o conceito de preposições e escreva exemplos de algumas. A preposição faz parte da classe de palavras invariáveis, quer dizer, elas não possuem feminino, masculino, singular, plural da língua portuguesa. Sua principal função é estabelecer entre as palavras e orações
relações de sentido e de dependência, portanto, em relação de subordinação. Apesar de não desempenharem função sintática, como sujeito, predicado, né? E outras que vocês aprenderão posteriormente, as preposições são importantes para a construção do texto, pois atuam como conectivos, elementos indispensáveis para a coesão textual. Em determinadas situações, as preposições, serão fundamentais para a compreensão da frase ou oração. Aí temos as essenciais. São chamadas assim porque elas não desempenham outra função na língua portuguesa, atuando apenas como preposições. São elas. Não vou cantar de novo, tá, gente? Eu prometo aqui que eu não vou cantar. Mas se você cantar aí na sua casa, ciranda, cirandinha, você vai memorizar essas preposições. A, ante, até, não canto mais. São elas. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. E as acidentais, diferente do que ocorre com as essenciais, elas não podem exercer outra função a não ser de preposição. As preposições acidentais são termos que, dependendo do contexto no qual se encontram, podem atuar como preposições, depende do contexto, como, conforme, consoante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão, tirante, visto e outras. Porque essas palavras aqui também, gente, elas são conjunções. Dependendo do contexto, atuam como preposições. Registre o conceito de pronomes. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Nós observamos lá que para substituir o sujeito também nós usamos os pronomes pessoais retos, né? Indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo situando no tempo, no espaço e no tempo. Quais são os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo? Caso reto, no singular, primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele ou ela, tá? Plural, nós, vós, eles também ou elas. Aí temos os oblíquos, do singular, olha. Os oblíquos átonos, quer dizer, aqueles que são pronunciados com menor intensidade. Me, te, o, a, lhe, se. Os oblíquos tônicos, pronunciados com maior intensidade. Mim, comigo, ti, contigo, si, ela, ele, ela, consigo. Nós, conosco, no plural, primeira pessoa, vós, convosco, se, eles, elas, consigo. Aqui são os tônicos e os átonos aqui do plural. Nos, vos, os, as, lhes, se. Esses pronomes pessoais oblíquos, os pronomes pessoais retos, eles atuam como sujeito de uma oração. Já os oblíquos, eles podem fazer parte do predicado e pertencer a outra classe, né? Outra classificação quando a gente vai fazer uma análise sintática. Análise sintática, gente, é como nós iniciamos aqui, com sujeito predicado. Aí eu falei em uma das outras videoaulas, uma anterior, que eu não me lembro qual, que existem outras funções sintáticas das orações, né? Existem as classificações dos predicados, as quais nós não estudaremos ainda. Existem os complementos, né, que são objetos diretos, indiretos, complemento nominal, verbal, adjuntos adverbiais, adnominais, aposto e vocativo são termos da oração que nós já estudamos aqui, nós vamos retomar também. Mas tudo isso pertence a uma oração, quando a gente vai fazer a análise sintática completa de uma oração. Quais são os principais pronomes de tratamento? Lembrando que são os principais. Existem inúmeros pronomes.
Tem aqui eu coloquei alguns para que servem e quais são as suas abreviaturas. Vossa Excelência, abreviatura para governamentais. Vossa Magnificência para reitores. Vossa Alteza para príncipes, princesas, duques. Vossa Majestade para reis, rainhas, imperadores, né? Vossa Reverendíssima para sacerdotes. Vossa Eminência para cardeais. Vossa Santidade para o Papa. Escreva uma frase usando o pronome pessoal reto como sujeito de uma oração. Nós precisamos cuidar da natureza. Nós, primeira pessoa do plural, né? Pronome pessoal reto. Deixei amarelinho ali, olha. Escreva uma frase usando o pronome de tratamento como sujeito de uma oração. Vossa Alteza chegou ao evento com sua família. Destaquei também em amarelo o sujeito com pronome de tratamento. Aí, eu vou deixar aqui o para casa, mas fiquei muito feliz porque as duas Stephanies enviaram atividades com sujeitos e predicados, né? Nós já havíamos recebido da Júlia, da Giovana, do Gustavo, do João Pedro, Júlia, Giovana, Gustavo e João Pedro, me parece, né? Que foram esses 4. Aí agora eu recebi da Stephanie Silva e da Stephanie Santos. Vamos ver aqui, ó. A Stephanie Santos mandou essa aqui para casa, que eu estou deixando para vocês. Eu digitei novamente, ó, para casa, atividades propostas por Stephanie Santos. Grife o predicado das frases. O empregado do supermercado vendeu sua casa. Paulo foi atendê-lo no hospital. Não tem esse espaço aqui não, tá, gente? Me perdoe. Escreva um predicado para a frase. O menino não, Gabriel foi, resposta pessoal. Stephanie, parabéns pelo compromisso, participação, tá? Eu amei as atividades que você enviou por aqui. As atividades também propostas por ela. Sublinhe os sujeitos. Meus cachorrinhos estão doentes. Graça é minha professora favorita. Oi, Stephanie, muito obrigada, minha linda. Obrigada por ser sua professora favorita, mas tem todos os profissionais do Colégio Emaús são muito competentes, muito bons, né? Mas eu te agradeço por esse carinho, tá bom? Meu cachorro e minha cadela estão comendo ração. Stephanie deixou mais ainda, olha. Classifique os sujeitos das frases. O candidato fez muitas promessas. O avião fez escala em São Paulo. Júlia e João me chamaram para brincar. Então, atividades propostas por Stephanie Santos. E temos aqui atividades também da Stephanie Silva. Parabéns também, viu, Stephanie? Estou gostando de ver a participação, né? Dos alunos do 5º ano aqui, ó, que estão enviando. Ainda tem algumas para eu receber e eu espero recebê-las. Identifique o sujeito e predicado. Eles foram passear, ele foi ao parquinho, João, Joana e Maria foram passear. Ela não pediu para classificar, não, só para identificar. E na 2 ela pediu para reescrever os predicados das frases. Então tem que destacar, né? Reescrever os predicados. Júnior é muito bom na natação. Felipe tirou boas notas. Cris é o mais inteligente. Parabéns às duas Stephanies pela participação de vocês aqui nas aulas, deixando registrado para a casa que eu propus, viu? E eu estou deixando para a casa que vocês enviaram para o colega de vocês, assim como eu fiz com os anteriores. Aqui eu estou deixando um texto um pouquinho grande, porque, gente, nós temos que ser vigilantes na nossa ortografia, sempre, gente, a vida toda. Então, eu deixei um texto com vários erros de ortografia. Vocês vão fazer a correção das palavras. Tem frase iniciada com letra minúscula, tem palavras com M antes, sem ser antes de P e B. Assim, tem uma imensidão de palavras erradas. Eu não vou ler, porque senão eu vou ficar dando uma dica de onde tem erro, né? Vocês vão descobrir. Essa atividade, eu vou pedir para vocês reescrevê-las corretamente, com uma letra bonita, usando parágrafos, pontuações, tirar uma foto e enviar para mim.
Posso contar com vocês? Então tá bom. Aguardo, tá? Agora aqui, olha, retomando conteúdos. Grife os pronomes demonstrativos nas frases abaixo. Aquela garota que sentou ao seu lado estava chorando? São os demonstrativos, tá? Retomem aí para vocês verificarem quais são os demonstrativos. Tem nas videoaulas anteriores. Esse remédio não vai fazer bem para ele. Sinta o cheiro desse perfume. Isto é o que você pensa? Estas jogadoras foram escolhidas para a nossa seleção olímpica. Aqui, olha, escreva uma frase usando porquê junto e sem acento. A 10. Escreva uma frase usando porquê junto e com acento. Escreva uma frase usando porquê separado e com acento. A 12. Escreva uma frase usando porquê separado e sem acento. Vocês podem verificar no livro de vocês, videoaulas anteriores também, que nós estudamos o uso dos porquês. E escrever uma frase verbal e uma frase nominal. Só retornar tanto ao livro de português quanto ao livro de gramática e ortografia vocês vão encontrar. 14. Escreva uma frase, duas frases com o verbo principal e verbo auxiliar, destacando-os. Também é conteúdo que tem no livro de vocês. Então, gente, são 14 para casas, 14 atividades que vocês terão um tempo maior para fazer. Lembrando que esse aqui, olha, corrija se puder. Eu gostaria de ver foto de todos os alunos enviando para mim, fazendo a correção. Tem palavra aqui sem espaço, tem palavra que é com CH, está escrita com X, letra minúscula onde não deve, então tem muito erro por aqui, tá bom? Observem direitinho, pausem, para vocês conseguirem visualizar melhor as palavras erradas. Quando vocês forem reescrever, façam o uso correto das letras maiúsculas, sinais de pontuação, tá bom? E na dúvida de como escreve a palavra, dicionário sempre pertinho, combinado? Então, deixei aqui os para casas, fiz a correção, agradecendo aqui a participação da Stephanie Silva e a Stephanie Santos hoje conosco aqui nas atividades, tá bom? Gente, eu deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.